Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar, pessoal, um novo assunto que eu acho que é interessante para vocês saberem também, principalmente aquelas pessoas que estão enquadradas nisso, tá bom? Vamos lá, adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade geralmente é 30% sobre o salário base. Erra aquela pessoa que pensa que é sobre o salário, não é? Por exemplo, o cara ganha 10 mil, tá? O salário dele é 2.800 o base. Aí ele tem outras verbas que vai chegar nos 10 mil aqui, tá bom? Os 30% é sobre os 2.800 e não sobre o total que ele teria a receber, tá? Você vai perguntar quais são os casos de adicional de periculosidade. Existem vários, tá? É também a pessoa que trabalha num local que é perigoso. Vamos dar um exemplo simples. Aqui na minha cidade tinha, agora não tem mais, tá? Mas eu convivi, eu cheguei a ver processos assim quando eu comecei a minha carreira. O pátio de trem. Quando existia a estrada FEPASA, tá? Existia muito trem que vinha trem de carga, e dependendo da carga era inflamável, tá? O pessoal que trabalha no escritório, a pergunta que se fazia, o pessoal que trabalha no escritório tem direito adicional de periculosidade? Existiam inúmeros processos. E foi se criando o que a gente chama na justiça, já deve ter escutado, é isso que eu gostaria de explicar também. Tudo que tiver eu vou explicando de uma forma melhor para vocês entenderem, tá? Quando as decisões são reiteradas, o que quer dizer isso? Olha, eu tenho uma decisão X, o Pedro entrou, ele ganhou, o João entrou, ganhou. Aí tem lá 10 pessoas entraram com o mesmo pedido de adicional e ganharam. Isso vai formando uma coisa que a gente chama no tribunal com esse nome, ó, jurisprudência. O que é jurisprudência? Todas as decisões iguais vão formando em palavras mais simples, uma opinião sobre determinado assunto. Essa opinião, o advogado se vale dela para mandar uma petição, para fazer um recurso no tribunal. Ele junta um pedaço, olha, conforme o tribunal, no caso X, do adicional de periculosidade, ele deu ganho de causa para aqueles empregados. Existem casos que vão tanto que acaba chegando ao Supremo, de tanta gente que tem. Aí existe uma coisa que só o Supremo pode fazer, que a gente chama de súmula vinculante. Mas o que quer dizer isso? Simples. Ela vincula todos os órgãos do judiciário. Como assim? Eu estou no judiciário, então assim, ela decidiu uma questão lá X, não tem direito adicional de periculosidade quem trabalha em escritório. Acabou. De uma mineradora. Todos os processos que tem mineradora, se ela disser que não tem direito, todos os processos que estão correndo na justiça requerendo isso são arquivados. Não se pode discutir porque a súmula vincula todo o judiciário de cima para baixo. Ninguém pode mais decidir sobre aqueles assuntos, tá? Sobre a periculosidade, tem alguma coisa diferente quando ele tem? Tem pessoas que têm direito aos 2 adicionais. Exemplo, pessoal que trabalha em hospital. Dependendo da carreira que eles têm direito à insalubridade e eles têm direito à periculosidade. Recebem os 2? Não. Quando eles entram com o processo, eles fazem uma coisa, o juiz determina, geralmente, eu não sei se vocês sabem, porque o advogado trabalha para vocês e o advogado tem noção jurídica disso. Então o processo vem, o juiz dá direito e o juiz dá direito de causa dos 2, mas ele fala, quando chegar na fase de saber quanto a pessoa tem para receber, a pessoa vai ter que optar entre um e outro, tá?
Só para vocês terem uma ideia, você fala assim, mas o salário base pode ser maior que o salário mínimo. É maior, o salário mínimo é menor que o salário base, depende. Então, assim, eu já peguei casos em que o adicional de insalubridade de 40% é maior que o de periculosidade. Só que a gente só vai saber disso quando você fizer a conta. E o juiz determina que a pessoa faça essa opção por um ou outro sem saber. Por isso que as pessoas recorrem ao judiciário, mas na hora de fazer cálculos elas contratam um contador ou um perito para fazer isso para elas. Por quê? Porque o advogado, como não tem noção de conta, porque o advogado não tem noção nenhuma do que ele vai cobrar e como cobrar. Aliás, o advogado, a maioria deles, eu sou um deles, odeia matemática. Eu acho que eu sou uma exceção porque eu vivi da matemática a minha vida toda e eu adoro matemática, tá, pessoal? Então, assim, na verdade é isso que eu queria passar. O adicional de periculosidade é uma verba que a gente não imagina o que é, mas ele é uma verba que ajuda aquela pessoa que está na situação de periculosidade a receber um valor maior, porque ela está correndo risco, perigo. Outra coisa, o adicional de insalubridade ou de periculosidade, ele é para o resto da vida? Não, é enquanto perdurar a situação. Trabalho no hospital, sei lá, qualquer setor. Setor lá de lavanderia, tá? Tem periculosidade? Tem. Tem insalubridade? Tem. Porque tem agentes químicos, agentes biológicos, existem doenças, tá? Vamos supor uma situação hipotética. José trabalha na lavanderia. Ele ganha o adicional de insalubridade em 40%. Ou o Pedro é mecânico de uma empresa e mexe com óleo, mexe com ar-condicionado de carro e tal. Também tem direito ao adicional, tá? Vamos supor que esses dois rapazes, eles são muito estudiosos. E o João, por exemplo, eu não sei se é esse o nome, mas vamos dizer, o João que trabalha no hospital, na lavanderia, ele vai fazer faculdade, depois ele faz biologia, aí ele acaba se formando, ele vira professor na faculdade, professor de biologia, tá? Professor só não, ele é doutor em biologia, em alguma área lá, tá? Tá. Depois ele continua estudando, se torna médico, anos depois. Quando ele estava tanto como biólogo como médico, ele recebe, mas não recebe no grau que ele recebia quando ele lavava, quando ele estava na lavanderia. O mesmo caso mecânico. O cara é mecânico, ele limpa o ar-condicionado dos carros, ele mexe no motor e assim vai. Bom, esse rapaz é esforçado, trabalhava numa mecânica e tal, ele resolve fazer faculdade, vai fazer engenharia mecânica. E esse rapaz, passados 5, 6 anos, acho que são 5 anos de engenharia, 5, 6 anos, ele se forma. Aí ele faz pós-graduação, mestrado e vai para o doutorado, tá? E aí alguém gosta dele, porque ele já era mecânico, o cara falou, pô, esse cara é bom e tal. Vem lá a General Motors, que é uma empresa imensa, e contrata esse rapaz para trabalhar. Ele vai receber adicional de insalubridade? Pode ser. Mas o grau que ele vai receber não é o grau que ele tem quando ele está com o mecânico. Porque o que acontece? A insalubridade com o mecânico atingiu ele diretamente, então é maior. Tá bom? Como sempre, pessoal, agradeço a vocês por mais a oportunidade de estar falando com vocês, a gente ter esse bate-papo, poder ajudar vocês de certa forma. Como sempre eu peço, deem um like, compartilhem e se puderem e gostarem, assinem o canal, que é uma forma de me fortalecer e vocês poderem chegar mais informações para vocês, tá bom? Então, como eu sempre digo, viva a vida, pessoal, a vida é muito bacana. Não prejudique ninguém, vivam da melhor forma que vocês puderem, tá ok? Um abraço a todos.